Medicina não é tão simples, por isso que ainda não dá para substituir pela IA. Muito bem. É, A minha neta de 5 anos tem dermatite e ela gosta muito de pão e derivados. A farinha de trigo inflama a pele. Olha, primeiro a gente tem que entender que tipo de dermatite ela tem, né? Uma dermatite atópica, uma dermatite eczematosa. Que tipo de dermatite ela tem? Precisamos entender. Se for uma dermatite atópica, a dermatite atópica é uma doença multifatorial. E por ser uma doença multifatorial, é, a questão dos alimentos também podem estar envolvidos, né? Então nós temos a questão da barreira da pele, através das claudinas e filagrinas que fazem a junção da barreira da pele. Nós temos vários elementos, né, como uma pele mais seca, nós temos uma capacidade maior daquele paciente de sensibilizar. Hoje a gente sabe que um paciente com dermatite atópica é um paciente imunodeficiente, porque o sistema imunitário, principalmente o sistema imunitário inato da pele, ele tem uma certa imunodeficiência, ele não consegue combater bem as infecções e isso favorece a proliferação de bactérias e vírus na pele, né? E essas bactérias e vírus, por assim dizer, elas acabam induzindo mais ainda um processo inflamatório. E também a questão da alergia alimentar acaba sendo uma realidade também. Lembrando que a pele do paciente com dermatite atópica é uma pele aberta, é uma pele cheia de buracos, porque elas não têm adequadamente as chamadas proteínas de junção, chamadas claudinas e filagrinas. E isso cria buracos na pele do paciente com dermatite atópica, por isso que esse paciente ele está sempre se sensibilizando a tudo, sensibilizando a poeira, a ácaro, a mofo e tudo mais, tá? E pode sensibilizar também a alimentos. Um paciente com dermatite atópica não deve manipular alimentos, não deve cozinhar, é, principalmente aquelas dermatites atópicas mais graves. Não a leve e a moderada controlada, mas a grave, o paciente não deve cozinhar, porque cada vez que ele entra em contato, seja com a proteína volátil, que provém da fervura dos alimentos, seja também através do contato, da manipulação do alimento, ele acaba se sensibilizando àqueles componentes químicos, aquelas proteínas do alimento e acaba então induzindo sensibilização àquela substância. É, Então, o que acontece? Você me perguntou da farinha de trigo.